Olá, hoje a gente vai para a parte 12 da nossa leitura e vamos continuar. Vossa Majestade afirma existir virtude no fracasso. Não parece razoável. Se há virtude, por que então tenta induzir as pessoas a fracassarem? Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude apenas quando não leva o indivíduo a desistir de tentar e começar a se alienar. Induzo as pessoas a fracassarem tantas vezes quantas posso, pela simples razão de que apenas uma a cada 10.000 continuará tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com as poucas que convertem o fracasso em alavanca para o sucesso, porque elas pertencem à minha oposição. São não alienadas e estão fora do meu alcance. Aqui ele está falando que é uma minoria das pessoas que lida com o fracasso de uma maneira positiva, que usa o fracasso como um direcionador. Então, fracassei. Onde eu errei, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer e seguir em frente e continuar tentando, tendo um propósito, né? Sem desistir. E isso, como ele fala aqui, são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Então, quando a gente vê o fracasso de uma maneira negativa, e isso tira a nossa autoestima, tira nosso foco, tira a nossa vontade, tira a nossa motivação, isso nos coloca num universo de alienação. Então, aqui ele fala, os não alienados entendem que o fracasso é um guia, é um GPS, é um direcionador, ele te mostra o caminho para que você vá se moldando até que, de fato, você consiga organizar todo o planejamento para chegar onde você deseja. Então, desistir não é uma opção para quem não é alienado. Desistir é uma opção para os alienados. Lembrando que, óbvio, né, existem as teimosias, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, às vezes eu tô ali dando murro em ponta de faca em cima de alguma coisa que de fato nem é um propósito, às vezes é meu ego, às vezes é querer mostrar algo para alguém. Então tem que ser um desejo genuíno, é realmente algo, um sonho, um projeto, algo que seja do coração da gente e não de intenções vazias. Percebe? Então, saber também compreender o que é teimosia do que é alienação e não alienação é muito importante, tá? Vamos lá. Sua explicação esclareceu o tema. Vá em frente nos truques para induzir as pessoas a se alienarem. Outro dos meus truques é a propaganda. É o instrumento de maior valor para fazer com que pessoas se matem nas guerras. Minha esperteza consiste na sutileza com que a uso. Misturo propaganda nas notícias. Ensino-a nas escolas. Cuido para que a propaganda sempre encontre um caminho até o púlpito. Utilizo-a para colorir os filmes. Faço com que entre em cada casa onde haja um rádio ligado. Faço com que esteja nos quadros negros e jornais. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família. Faço com que sirva para destruir negócios. A propaganda é meu principal instrumento para deflagrar corridas aos bancos, iniciar epidemias, incitar guerras e gerar pânico na economia. Olha como a propaganda é uma coisa perigosa, ela nos coloca em alienação. Por quê? Porque muitas vezes ela desperta desejo de algo que a gente nem queria, algo que a gente nem precisa, e aí a propaganda, ela vai na mente das pessoas, ela gera ali, ela ativa gatilhos, né? Existe todo um estudo em cima disso, onde os vendedores, a publicidade tem o estudo, né, da parte neural, da parte cognitiva, da parte estrutural da mente humana, onde eles conseguem atingir a gente, e tanto que a gente tem comercial o tempo todo para todos os lados, 24 horas por dia, né? Então, às vezes você nem tá pensando numa coisa, aparece um comercial e fala, nossa, interessante, e compra. Então, aquilo aliena a gente, porque tira a gente da condição de real escolha. Então, não alienado não entra, não cai nesse tipo de armadilha, né?
Se Vossa Majestade consegue fazer tudo isso com a propaganda, não é difícil de imaginar por que temos tantas guerras e crises econômicas. Dê uma descrição simples do termo propaganda. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método com o qual as pessoas podem ser influenciadas sem saberem que estão sendo influenciadas. Que foi o que eu falei agora, né? A gente... Nossa, e aí você foi manipulado, você foi influenciado, né? A propaganda é usada nos negócios como principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para levar vantagem sobre os empregados. Os empregados retaliam usando a propaganda para levar vantagem sobre os empregadores. Na verdade, ela é usada de modo tão universal e mediante uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando detectada parece inofensiva. Às vezes você percebe que a pessoa está tentando te influenciar, te manipular. A gente vê muito isso nas redes sociais hoje, né? A pessoa vem com um conteúdo e em seguida ela vem com uma venda. Então ela vem, traz todo o conteúdo. Óbvio, as pessoas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro, é o sustento de cada um, né? Mas a gente percebe que existe esse lugar muitas vezes onde a pessoa trabalha os gatilhos mentais, né? Então você vai lá, dá todo um conteúdo gratuito e aí você começa a entrar nos desejos, nos medos, nas necessidades, nas dificuldades das pessoas. E quando elas entendem que aquilo tem a ver com a realidade delas, elas caem naquele local. Às vezes por uma escolha consciente, ok? Nem todo mundo compra algo por influência e alienação, mas muitas compram pelo impulso, por uma alienação, por serem influenciadas por um determinado método de venda, né? Ou de convencimento, não necessariamente uma compra, às vezes é uma ideia, é uma opinião, não necessariamente algo que você vá comprar materialmente. Por que Vossa Majestade não usa a propaganda para obter controle sobre suas vítimas em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las com a guerra? O que é o medo do diabo se não propaganda? Você não observou minha técnica com cuidado, ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançá-lo de modo sutil e evasivo, o que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas na mente dos homens e ganho o controle com o que eles acreditam serem ideias próprias? Como você chamaria isso se não da mais sábia de todas as formas de propaganda? Muitas vezes, quando a gente pega um exemplo simples, que é a realidade de todos os seres humanos, ninguém nasce adulto, todo mundo vem para o mundo com aquele HDzinho vazio, né? A mente ali, a gente vai aprender a falar, vai aprender a escrever, vai aprender a andar, vai aprender tudo, absolutamente tudo, do zero. E tem alguém que vai nos ensinar tudo isso. Então, dentro da psicanálise, inclusive, é dito, né, nós somos construção do outro. E aí quando vem aquela fase, né, da adolescência, da pré-adolescência, onde a criança passa a ter um entendimento um pouco melhor, mas ainda confuso sobre uma série de coisas, mas passa a ter opinião, passa a questionar coisas diferentes, hormônios, uma série de questões que vão acontecendo, e aí vem aquela fase que chamam de uma fase de rebeldia, né? Mas será que é de fato uma rebeldia? Imagina, né? Você foi construído por outra pessoa. Seu nome você não escolheu, a escola que você estudou você não escolheu, seus amigos, entre aspas, você acabou não escolhendo porque você foi posto naquela escola, aquelas pessoas já estavam ali, né? Então você não escolheu aquele ambiente, né? Você não escolheu as roupas que você usa, você não escolheu a comida que você come. Durante muitos anos você não teve escolha, né? Você realmente foi cuidado por outras pessoas que te trouxeram todos esses conceitos e informações. E isso foi criando um hábito, foi criando uma rotina, foi criando padrões, pensamentos, crenças, né? E aí, num determinado momento, você pode continuar com elas ou questioná-las, né? E até onde o que você carrega hoje dentro de você é a sua crença verdadeira? Até onde o que você carrega dentro de você é seu?
Ou isso foi passado para você e você absorveu essa ideia e entendendo que isso veio de pessoas confiáveis, da sua família, de pessoas que você tem consideração e apreço, isso ficou. E você nunca questionou, né? Nunca nem, vou questionar isso. Não, isso faz sentido para mim. Mas você chegou a conhecer outras coisas, outras ideias, outras opiniões? Você chegou a fazer algum tipo de balanço? E é isso que acontece com muitas pessoas, elas carregam crenças e valores que foram trazidos muitas vezes por outras pessoas, que não por mal, mas era o que elas sabiam e elas ensinaram. E cabe a nós o questionamento, a análise, a busca, né? E o entendimento se aquilo é meu de fato, né? Ou se aquilo não é meu, né? Nossa, mas desde quando eu penso assim? Onde eu aprendi isso? Quem me ensinou isso? Existe uma outra forma? Isso é não alienação. Isso é você quebrar padrões. É você entender que o fato de alguém ter te passado não quer dizer que seja totalmente verdadeiro. E que tudo pode ser questionado com gentileza, né? E que existem muitas possibilidades nesse mundo. E para eu poder me entender e sair de um lugar de alienação, eu preciso saber o que é verdadeiramente meu. Né? Desde sentimentos, pensamentos, crenças, valores, tudo, absolutamente tudo. O que é verdadeiramente seu? Você consegue entender? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá. Como Vossa Majestade converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem? Faço a primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. Uso muitas coisas, todas elas prazerosas e cobiçadas, que são as nossas distrações nesse mundo. Uso o mesmo tipo de propina que indivíduos usam quando subornam uns aos outros, isto é, coisas que a maioria das pessoas querem. Minhas melhores propinas são amor, sexo, dinheiro, tóxicos, narcóticos, fama e comida. Percebe? Olha onde é pego isso. Olha onde nós somos testados. Amor, no amor, né? Todas as coisas desse mundo podem gerar vícios e dependências. Então nós temos questões que, quando não bem gerenciadas, elas se tornam hábitos. E o hábito, ele tem aquele ritmo hipnótico, né? Que a gente vai fazendo, vai repetindo e a gente começa a ficar cada vez mais repetitivo naquilo e bom naquilo. Então a gente se torna bom naquilo que a gente repete, mas dá pra gente ser bom em coisa ruim também, porque a gente pode repetir coisas boas e ficar muito bom em algo bom, mas a gente também pode repetir coisas ruins e ficar muito bom em coisas ruins. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não cair nesse lugar de alienação onde a gente já não percebe. Eu sempre falo isso, perceber. Quando eu não percebo, eu não tenho como modificar. E aí eu vou ficar nesse looping infinito, né? Nesse ciclo que não se quebra nunca, repetindo e repetindo, vivendo coisas iguais. E vou ficar nesse universo sem conseguir sair dele. Percebe? Então, vamos seguir. O que acontece quando Vossa Majestade entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% de alienados potenciais? Trabalho para ocupar o máximo da sua mente. Se a maior fraqueza dessa pessoa é o desejo por dinheiro, começa a jogar moedas na frente dele. Intensifica o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Quando ele chega perto de abocanhar o dinheiro, simplesmente tiro-o da sua frente. Depois desse truque ser repetido algumas vezes, o infeliz desiste e se entrega. Aí tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-la com medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores de mente que eu tenho. É o famoso pensamento de escassez.
Tem muita gente que passa por isso, né? Fala assim, na hora que tava indo tudo bem, aconteceu alguma coisa. A hora que eu tava com uma reserva de dinheiro, aconteceu alguma coisa. Ou fica doente, ou quebra carro, ou quebra alguma coisa em casa, ou perde o emprego. Então parece que quando a pessoa tá chegando perto daquilo, ela tropeça e aí aquele dinheiro que era, não vem, não flui, não agrega, não vai, não anda pra frente. E aí, conforme isso vai acontecendo, a pessoa vai se exaurindo, ela vai cansando, ela vai desistindo. E é aí que mora o erro, porque a gente precisa ser muito mais forte. É muito difícil, tá, gente? Não é uma coisa assim tão fácil, porque se fosse assim, estávamos todos ricos, né? Então é um verdadeiro desafio, mas é um desafio que todos nós podemos trabalhar e alcançar, todos, sem exceção. É uma questão de realmente você sair de um padrão de alienação, perceber o que está acontecendo e a partir daí modificar a sua realidade por meio desses padrões. Então você percebeu um padrão, você tem que perceber o que você tem repetido e qual é o seu padrão de pensamento, o seu padrão de comportamento, o seu padrão de atitude. E aí sim você consegue quebrar esse círculo, você consegue sair desse looping infinito. Percebe? Então, quando ele fala, o infeliz desiste e se entrega. Porque é cansativo, é muito cansativo. Você luta, faz o seu melhor e a pessoa realmente, ela sente que ela tá fazendo melhor. E eu falo porque eu passei por isso, né? Eu por quase 15 anos, eu tive a minha empresa. Eu trabalhei em outras empresas e tinha a minha empresa. E era sempre assim, a hora que vinha um grande evento, um grande projeto, vinha um valor legal, ficava 6 meses sem nada. E aí aquele dinheiro eu tinha que gerenciar naqueles 6 meses. Ou eram coisas muito pequenas que não dariam para acumular, digamos assim, né? Ou sair da estagnação onde eu estava. E aí eu ficava nessa ansiedade, nessa angústia e inconscientemente eu estava alienada. Então eu vivia nesse lugar de, eu preciso conseguir um novo negócio, eu preciso conseguir um negócio. Mas assim, eu nem percebia que aquilo não era pra mim. Não, porque eu tava tão focada no dinheiro, eu queria tanto o dinheiro, que eu não percebia que o problema não era o dinheiro, o problema era o trabalho que eu estava realizando. Eu era muito boa no que eu fazia. Eu sempre fui muito boa no que eu fiz. Porém, não era ali que eu deveria estar. Não era. Aquele não era o meu lugar. O meu lugar é onde eu tô agora. Só que se eu continuasse focada no dinheiro e pensando, nossa, mas para eu mudar essa realidade eu vou ter que estudar, fazer outra faculdade, fazer outra pós, fazer um monte de especialização, eu vou ter que começar do zero. Mas será que é começar do zero? A vida já tá um fracasso. Você já tá pobre, você já tá se matando, você já tá exausto. Será que é começar do zero? Não, cara, não é, porque você já não tem nada. Você já tá aniquilado, você já tá perdido, você já tá, sabe, patinando. Então, se for pra você fazer algo diferente que vai te tirar desse lugar, então vai. Começa algo diferente. Mas se organiza pra isso. Eu não pude jogar tudo pro alto e fazer faculdade, porque eu tinha que pagar a faculdade. Eu tinha contas para pagar, eu não podia jogar tudo pro alto. Então eu tive que pôr uma energia que eu nem tinha, né? Porque a gente já tá exausto, mas eu fiz o quê? Bom, vou ter que fazer faculdade, né? Além do horário, então é mais uma jornada. Só que é por um tempo determinado. Essa faculdade vai acabar e quando ela acabar eu vou ter um novo projeto. E foi exatamente o que eu fiz. E aí, muito bacana o que aconteceu, que quando eu fiz a fisioterapia, eu comecei a conhecer pessoas do ramo da saúde, profissionais do ramo da saúde. E qual era a deficiência desses profissionais? Marketing digital, cuidados financeiros, gestão, que era a minha habilidade. E aí eu comecei a vender esse tipo de serviço para profissionais da saúde. E aí eu juntei duas coisas que eram muito importantes para mim. Por quê? Porque enquanto eu fazia marketing digital para eles, eu aprendia os conteúdos da minha nova área. Eu tinha uma troca com eles. Então eu ganhava dinheiro, mas eu também aprendia. Eu também estava conhecendo pessoas que talvez fossem importantes para o meu novo nicho. E aí, pouco a pouco, eu fui tirando um cliente, fui tirando outro, e eu fui tirando os clientes que não faziam mais parte do meu projeto, do meu plano. É triste, mas a gente precisa trabalhar o desapego.
E aí eu passava o meu cliente para um outro profissional, falava, olha, vou te passar para esse e tal, e ia encaminhando até o momento em que eu falei, nossa, agora eu tenho que fechar a agência. E eu não conseguia fechar a agência, olha que loucura. Eu tinha certeza que eu não ia mais trabalhar com a agência. Eu tinha certeza absoluta. Mas eu tinha dó, porque foram anos da minha vida dedicados e era como se eu me sentisse fracassada. Quando na verdade, tudo que eu vivi não foi fracasso, porque tudo que eu vivi me permitiu chegar onde eu estou agora. Então é essa a cabeça do não alienado. Nesse momento, eu saí da alienação para a não alienação e foi isso que me fez dar um salto para mudar a minha realidade, mudar a minha vida. Percebe? Eu vou parar por aqui. A gente vai parar um pouquinho e aí a gente vem para uma próxima leitura para continuar esse capítulo, que ele é um pouquinho mais extenso, mas ele é muito bacana. Então usa tudo isso que a gente conversou para você refletir, para você trazer para sua realidade, para você pensar onde eu estou alienado, qual propaganda me pega, quais são as crenças que eu tenho, será que elas são verdadeiramente minhas? Faz esse balanço, anota, escreve, põe para fora, se investiga. Isso vai ajudar muito no seu processo de sair de lugares de alienação para um lugar de não alienação. E você terá as rédeas da sua vida, de tudo que você quiser construir, você é capaz de construir. Mas você precisa sair dessa matrix, digamos assim. Ok? Então, até a próxima leitura. Tchau, tchau!